Somos alunos da Escola Estadual de Educação Básica José Gomes Portinho. Estamos cursando o segundo ano do ensino médio. E o nosso trabalho dentro da agricultura familiar é a produção de mel. Mirim e jataí eram espécies que já existiam no Brasil, estas sem ferrão. Em 1939 foram trazidas as primeiras abelhas de Portugal. Em 1956 foram trazidas as abelhas da África, as quais fugiram do apiário e acabaram se acasalando com as abelhas europeias. Desse acasalamento surgiram as abelhas africanizadas, responsáveis pela maior parte da atual produção de mel no Brasil. O mel é o único produto no mundo que não se estraga e não apodrece, desde que ele seja colhido na época certa. Afirmam os cientistas que uma mistura de mel com canela curaria a maior parte das doenças, como, por exemplo, doenças de coração, câncer, obesidade, entre outras tantas. O mel também é usado para fins terapêuticos. Para se retirar os quadros da melgueira se usa o fogo, que gera uma fumaça que serve como calmante para as abelhas. Após isso, com garfos especiais se cortam os alvéolos. Em seguida, esses quadros são colocados na centrífuga, onde está sendo girada. Exerce a função de separar o mel da cera. Após esse processo de extração, se recoloca o quadro na colmeia, onde as abelhas irão produzir mel novamente. As abelhas vêm a produzir 5 produtos diferentes além do mel. São eles: a cera, o própolis, o pólen apícola, a geleia real e a aptoxina. A cera é usada em grande demanda na produção de velas, produção de vernizes e polidores, para medicamentos e cosméticos. O própolis, onde cerca de 75% da produção brasileira é exportada para o Japão, é usado principalmente para a confecção de medicamentos e cosméticos. O pólen apícola é utilizado como um suplemento alimentar, é vendido em cápsulas e tabletes. A geleia real é usada na confecção de cosméticos e medicamentos também, e seu principal produtor é o Japão, responsável por 60% de toda a produção mundial. A aptoxina seria o veneno da abelha que se localiza junto ao ferrão. É altamente tóxico, de baixa comercialização, e é apenas comercializada com farmácias de manipulação e indústrias de processo químico, usada também como um produto antirreumático. O mel artesanal. Em nosso município é um único apicultor que produz esse tipo de mel. A diferença é que as abelhas já fazem o favo dentro do próprio vidro, pois esses substituem os quadros da melgueira. A apicultura brasileira tem como rendimento cerca de 50 mil toneladas, que resultam em mais de 360 milhões de dólares anualmente, porém ainda não atingiu os 50% da capacidade de produção brasileira. Atualmente, esta gera mais de 30 mil empregos por ano. Além da apicultura ser um mercado bastante atrativo, com um desenvolvimento bem notável, sofre grande influência de mercado internacional e do Mercosul. Os principais compradores de mel do Brasil são os Estados Unidos e a Alemanha. Bom, o nosso município ele tem 22 produtores e atualmente produz 10 toneladas por ano, a maioria que é para consumo próprio. A apicultura então interfere diretamente na agricultura familiar, sendo uma forma de ganho extra e é um trabalho bem valorizado, tendo a fortalecer a permanência do homem no campo. Nesse vídeo, a gente visa o apoio das autoridades do município de Coqueiros do Sul na aquisição de um selo de qualidade de mel, assim podendo aumentar a produção e, consequentemente, a renda familiar, como já aconteceu em outros municípios.